Então é isso, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, da disciplina de aprendizado de máquina. E hoje nós vamos falar sobre um tema que ele é fundamental, que é o problema da redução de dimensionalidade. Redução de dimensionalidade, embeddings, manifold learning, todos esses nomes são sinônimos para o mesmo conjunto de técnicas. E a gente vai dar um sobrevoo muito por alto, mostrando apenas 3 técnicas, como toda a disciplina de aprendizagem de máquina escolhe algumas técnicas selecionadas para poder dar uma visão maior, né, do que é cada campo desse. Então, senhores, os códigos eu vou mostrando para cada tópico, mas eles estão aqui nesse Colab. Eu estou usando o Scikit-learn e o Self-Organizing Method, que é o método que eu vou mostrar no segundo método que eu vou mostrar, a gente implementa ele na mão mesmo, só para a gente... Os outros métodos seriam um pouco mais demorados de implementar, a gente não tem todo esse tempo aqui. Okay? Então, a gente vai trabalhar 3 métodos hoje: PCA, Self-Organizing Method, ou mapas de Cornell, é o som, e o TSNE. Então, nós vamos utilizar o PCA e o TSNE e vamos implementar o método som. Ok? Bom, então, sem mais delongas, o que é esse negócio de manifold learning? O que são embeddings, né, incorporações? E o que isso tem a ver com redução de dimensionalidade? Bom, aí nós vamos fazer um elo com a disciplina de K vizinhos mais próximos, que foi 2 semanas atrás. Lá na disciplina de K vizinhos mais próximos, a gente conceituou os dados como se fossem cada amostra do meu conjunto de dados, ele é um ponto no espaço multidimensional formado pelos dados, certo? Então, se o meu conjunto de dados ele tem N características, N variáveis, né? Eu vou dizer que os meus dados formam um espaço dimensional de N dimensões. E, obviamente, quanto maior for esse número, mais complexo é modelar, é discriminar esse espaço. Aí eu coloquei discriminar exatamente por causa dos algoritmos de classificação. O classificador, o que ele faz é discriminar, separar o espaço. E aí uma coisa é você trabalhar com, sei lá, a gente está trabalhando lá com aqueles dados da flor lá, como chama, gente? Da íris. Íris. O íris tem 4 variáveis. 5 se a gente contar a classe. 4 variáveis. Então, ele é um dado de baixíssima dimensionalidade, né? Ele é um dado que, por uma dimensão, a gente não consegue visualizar ele na nossa própria cabeça, porque a nossa cabeça funciona em 3 dimensões. Por uma dimensãozinha só, a gente não consegue fazer isso. Certo? Agora, pense aqui comigo que a gente vai evoluir lá para aquele banco de dados de dígito. Vou até mostrar os dados aqui, propriamente dito. Olha aqui. Então, vamos supor que a gente está aqui, eu vou conectar aqui, e vou baixar dois arquivos de dados aqui. O primeiro deles é o CIFAR. O CIFAR, pessoal, ele tem uns códigos acessórios aqui para você baixar. Ele é muito grande, estou baixando só um dos subconjuntos de dados para a gente poder ganhar tempo, né? Porque gasta-se muito tempo executando esses algoritmos aqui.
descompacto ele precisa de uns códigos para poder formatar a imagem. Os códigos estão todos aqui. Beleza, formatei a imagem. Eu abro um dos conjuntos de dados e vou mostrar aqui, olha. São dados de 10 categorias diferentes. Aí tem cavalo, barco, carro, né, ave, avião, né, cachorro, enfim, muitos tipos de imagens aqui, imagens diferentes, como vocês podem ver. Essas imagens aqui, elas são imagens pequenininhas, ó. Quer ver? Elas são imagens de 32 por 32 pixels, né? Então, se ele tem 32 por 32 pixels, o que isso significa? Que ele tem 32 vezes 32 dimensões. Cada imagem dessa aqui é um ponto num espaço 32 vezes 32 dimensional. Aí já é mais complicado da gente poder trabalhar com esse dado. Aí é muito mais complicado a gente poder imaginar um espaço. Alguém facilita aí para mim, gente? Multiplica 32 por 32, mas acho que dá. Ó, 3.072. Pedro, Se eu pego... Oi? Desculpa, eu não estou conseguindo acessar esse arquivo no Colab, tá dando um erro aqui, não sei se precisa de algum tipo de compartilhamento, alguma coisa. Você não está conseguindo acessar esse Colab? Esse é que você mandou agora no grupo, não foi? Qualquer pessoa com link, leitor, está disponível aqui, cara. Compartilhar. Tá bom. Vou tentar de novo aqui, obrigado, desculpa. Deixa eu ver se não é o bit. Bit.ly ppgcs. Aqui tá ok, eu consegui acessar. Aqui também eu consegui acessar. Beleza, eu vou tentar novamente, que deve ser o adblocker aqui que tá precisando ser desligado. Obrigado. Então, esse aqui é um espaço com 3.072 dimensões. 3.072 dimensões. Como que o nosso cérebro vai conseguir interpretar um espaço de 3.072 dimensões? Como que os algoritmos que a gente estava trabalhando, que vocês trabalharam nessa sua caminhada aqui de aprendizado de máquina, pega os algoritmos mais clássicos lá, pega aí cabos mais próximos, algoritmos de árvores, igual que a gente viu na aula passada, um naive Bayes da vida, como que esses algoritmos vão trabalhar com 3.072 dimensões? Eles foram feitos para trabalhar com dimensionalidades tão altas. Certo? Então, isso tem um problema, um problema considerável aqui. Certo? Primeiro porque um espaço com 3.072 dimensões ele é muito esparso. O que isso quer dizer? Os pontos ficam muito afastados uns dos outros nesse espaço. Entendeu? A maior parte do espaço ela é vazia. Né? Então, não tem vizinhanças de pontos próximas, exatamente próximas, nesse espaço. E, por outro lado, um espaço com 3.072 dimensões, a gente pode imaginar que algumas dimensões são muito correlacionadas umas com as outras. Significa que elas são muito redundantes. Você pega isso numa imagem, é muito interessante você ver. Quando você olha numa imagem, a maior parte dos pixels da imagem é repetido, são repetidos. Então, toda vez que você tem um pixel, a vizinhança de um pixel ela tende a ser altamente correlacionada, exceto em alguns pontos muito específicos onde há o contraste, né, as linhas de contraste,
Afora isso, a vizinhança de um pixel sempre vai ser uma cor ou igual ou muito próxima. Significa que nessas dimensões, os dados são muito... As dimensões são muito redundantes entre si. Então, um espaço desse, ele é desnecessariamente altamente dimensional. A gente pode dar uma enxugada nesse espaço para poder trabalhar melhor com os algoritmos, certo? Bom, então, quais são as abordagens que a gente tem aqui para lidar com esse problema da alta dimensionalidade? A primeira é manter os dados como eles estão, com alta dimensionalidade, e criar métodos mais complexos. E essa abordagem é a abordagem dominante na inteligência computacional hoje. É a abordagem do Deep Learning. Não vamos entrar nessa seara, existe uma disciplina própria para isso, que eu vou puxar ano que vem, começo do mês ano que vem, de novo. Então, aí, qual que é a minha ideia? Não vou mudar, não vou fazer redução de dimensionalidade, vou pegar os dados e trabalhar isso do jeito que o algoritmo lá dentro se vira com o dado do jeito que ele é. Abordagem número 2, que é a que nós vamos ver hoje. Pegar esse dado, reduzir a dimensionalidade desse dado, sem perder a semântica, sem perder o significado, ok? Sem perder a informação contida dentro desse dado. E aí, com uma versão mais compacta, mais enxuta desse dado, aí eu posso utilizar os algoritmos mais simples para poder trabalhar com ele. Certo? E existem os approaches que combinam as duas abordagens. Ok? Então, para a gente entrar, para a gente aprofundar nisso aqui, primeiro a gente vai ver um pouquinho de teoria. A gente vai só falar nessa teoria, gente. A gente não vai ver, sabe, as fundamentações teóricas profundas disso. Eu deixo isso para a curiosidade de vocês. Porque se a gente fosse aprofundar aqui em topologia, meu amigo, uma disciplina que costuma causar pesadelos para o pessoal que faz matemática, e eu não fiz matemática. Então, longe de mim querer dar saltos tão profundos, até porque a gente não tem esse tempo para poder ficar discernindo. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é o cerne, a filosofia que está por trás desse conceito, que é o conceito de variedade. E eu comentava com um nosso esses dias que eu acho muito estranho quando eu vejo alguém que é da matemática falar assim, variedade, variedade. Eu acostumei a falar tanto manifold, que eu acho super estranho quando alguém chama isso de variedade. Mas o nome do objeto matemático que a gente está falando aqui em português é variedade ou variedade topológica, ok? E qual que seria mais ou menos a definição de uma variedade? A definição de uma variedade é o seguinte: ele é um objeto matemático, um conjunto, né, de conjuntos, de tal forma que, se você tem um ponto, as proximidades desse ponto, a vizinhança desse ponto, ela se comporta como um espaço euclidiano. Mas isso na pequena escala, nas vizinhanças daquele ponto. À medida que você vai aumentando a escala, aí aquele espaço que ele era aparentemente plano, ou seja, ele é um espaço euclidiano, ele deixa de ser plano e ele vira uma superfície ou um espaço não euclidiano. Nossa, isso é complicado? Não, isso é mais simples do que vocês estão pensando. Qual que é a ideia? A ideia é que existe uma transição suave, ou seja, entre um ponto, né, e os vizinhos desse ponto.
Mas à medida que eu vou olhando pontos que são mais distantes, não tão vizinhos, não tão próximos a esse primeiro ponto, aí essa comparação vai perdendo sentido. Por quê? Porque o espaço ele muda. Cara, isso ficou muito complexo para sua cabeça? Não é complexo para sua cabeça. Olha a Terra, o planeta Terra, entendeu? Qual que é a ideia? A ideia dessa topologia é que os manifolds, as variedades, elas generalizam a noção de superfície ou a noção de curva. Só que a gente entende uma superfície, uma curva, para espaços tridimensionais. E quando a gente fala em espaços de 3.072 dimensões, como é que você conceitualiza o que é uma superfície, o que é uma curva nesse espaço? Então, a ideia de manifold, a ideia de variedade, é exatamente isso: generalizar esse conceito em espaços de alta dimensionalidade. Agora, você quer uma visualização bem mais simples do que é um manifold? É o planeta Terra. Então, se você pensar, não é à toa que existem os famosos terraplanistas. O que é o terraplanista? É o cara que acha que o planeta Terra, na verdade, ele não é uma esfera. Ele é plano. Eu não vou nem, né, perder meu tempo dialogando sobre a factibilidade disso, porque isso é um absurdo sem noção. Mas a analogia ela é muito interessante, porque nós sabemos que nós vivemos em uma geóide, uma esfera, só que ao nosso redor, em baixa escala, a Terra ela é plana, certo? Ou seja, ela é um espaço euclidiano, tudo parece ser reto, tudo parece ser plano, né? Você desenha um quadrado no chão e ele parece, de fato, ser um quadrado de linhas retas, certo? O que significa que, nessa pequena escala, né, eu vou falar isso aqui, depois eu falo outro. Mas se você pegar e desenhar um quadrado com centenas de quilômetros de lado, cada lado dele tem centenas de quilômetros, as linhas não serão mais planas, porque elas vão acompanhar a superfície curva da Terra. Então, olha só que interessante. Quando a gente abaixa e olha em pequena escala, a Terra é plana, não é? Mas à medida quando a gente aumenta a escala de visão, a gente vê que a Terra ela não é plana, ela é uma esfera. Mas para o nosso dia a dia, para o nosso dia a dia, para aplicações práticas, a gente pode considerar que aquele retângulo que eu desenhei no chão, ele é plano, ele é reto, porque a curvatura é tão pequena, tão pequena, tão pequena naquela escala que ela é desprezível. Então, na baixa escala, o espaço ele é plano. A Terra é plana em baixíssima escala, certo? Em baixíssima escala. Não é que ela é plana, mas é que a curvatura é desprezível, certo? Então, isso nos permite, por exemplo, que eu possa utilizar a distância euclidiana para medir a distância de dois pontos próximos. A curvatura natural da Terra não me atrapalha. É esse o conceito de variedade. Para os meus vizinhos mais próximos, eu posso considerar que o espaço é um espaço euclidiano e utilizar as métricas de um espaço euclidiano. Distância euclidiana, o ângulo entre dois vetores, por aí vai. Certo? Então, nessa pequena escala,
os axiomas da geometria euclidiana são válidos. O axioma das paralelas, por aí vai. Certo? Mas se eu aumentar a escala, eu não posso utilizar a distância euclidiana para medir a distância em linha reta, de Montes Claros até Belo Horizonte. Por quê? Porque a curvatura da Terra interfere nesse cálculo. Aí ele já não é um ponto tão vizinho. Aí, aquela distância euclidiana, aí o espaço nessa escala, ele já não se assemelha mais a um espaço euclidiano. Então, nessa discussão toda, o que importa é a escala. Isso aí é o conceito de variedade, é o conceito de manifold. Ok? Bom, e o que isso tem a ver com tudo isso que nós estamos falando? Os espaços topológicos, vamos pegar o D lá, que é o espaço dos meus dados, que eu falei no início, 3.072 dimensões. Nós não conhecemos a natureza desse espaço. Ele é um espaço de 3.072, a gente não conhece a topologia desse espaço. Ele é um espaço plano, euclidiano, dificilmente. Ele é um espaço não euclidiano, um espaço, sei lá, elipsoidal, enfim, um espaço curvo, né, no conceito de hiperesférico, né? Então, a gente não conhece a real geometria desse espaço. A gente não conhece a topologia real desse espaço. Ok? O que me importa é que eu consiga criar um espaço que ele seja um manifold. Ou seja, independente da figura geral desse espaço que eu não conheço, eu quero que em pequenas escalas, conhecendo um ponto, as vizinhanças desse ponto, eu possa tratar como elas sendo lineares, que elas sendo euclidianas. Ok? Quando eu aumento a escala, aí eu não posso fazer essa afirmação. Mas em pequenas escalas, eu vou considerar que os vizinhos de um ponto eles são muito semelhantes entre si. Então, o que é o manifold learning? Desculpa, antes de chegar lá. O que é uma incorporação? E aí a questão da incorporação ele também é um conceito lá da topologia. O conceito de incorporação é o seguinte: uma incorporação ou um embedding é uma forma de mapear um espaço de alta dimensionalidade em um novo espaço. No nosso caso aqui, de baixa dimensionalidade, mas isso não é um requisito na incorporação da topologia. Na verdade, a ideia é mapear um espaço em outro espaço, de tal que eles sejam homeomorfos, certo? Então, as relações de vizinhança, as relações de distância de um estejam preservadas na incorporação do outro, certo? No nosso caso aqui, eu quero fazer uma incorporação de um espaço de alta dimensionalidade em um espaço de baixa dimensionalidade, mantendo as propriedades do espaço original, né? E aí esse espaço incorporado também seja um manifold. Então, o manifold learning é uma sub-área do aprendizado de máquina que estuda vários métodos de incorporação, ou seja, vários métodos de embedding, de incorporar espaços altamente dimensionais em espaços menores, mantendo as características do espaço original de alta complexidade. Então, vocês vão encontrar isso particularmente em português, né? Particularmente em textos mais antigos, como redução de dimensionalidade. Essa técnica do manifold learning, do embedding,
desde da mineração de dados, lá atrás, até nos princípios do aprendizado de máquina, elas sempre foi chamada de redução de dimensionalidade. Mais recentemente, nos últimos 10 anos, é que se criou, né, o conceito do Manifold Learning dentro da disciplina de aprendizado de máquina. Mas nós estamos falando da mesma coisa. Embedding, Manifold Learning, redução de dimensionalidade, tudo a mesma coisa. Bom, então, senhores e senhoras, como o espaço dos meus dados geralmente é um espaço de alta dimensionalidade, né, um espaço lá, um RN, eu quero mapear ele em um outro espaço que eu vou chamar de E. A partir de agora, esse espaço E, ele é meu espaço de embedding, e ele tem dimensionalidade D, tal que D é muito menor do que N. Então, não basta ser menor, ele tem que ser muito menor do que N. Resumindo, se eu tenho duas amostras quaisquer, x1 e x2, dos meus dados originais, e aqui eu tenho uma função de distância entre x1 e x2 igual a z. Então, aqui, por exemplo, eu estou utilizando uma distância euclidiana, por exemplo, certo? O que eu quero fazer? Eu quero mapear x1 e x2, que são dois vetores, em outros dois vetores, E1 e E2, que pertencem ao meu espaço de embedding E. E a distância entre os dois vetores E1 e E2 é igual a ZE. Qual que é a questão? A distância VE, que é a distância no meu espaço de embedding, ela tem que ser proporcional à distância ZD, que é a distância no espaço original dos dados. Ele tem que manter a proporcionalidade. As distâncias não vão ser iguais. Não tem como serem iguais em espaços diferentes, né? Embora seja possível, mas não é obrigatório. Mas elas têm que ser proporcionais. Objetos que estão muito distantes no espaço original têm que estar muito distantes no espaço de embedding. Objetos vizinhos no espaço original continuam vizinhos no espaço de embedding. Então, esse é o requisito. Esse é o grande requisito. E aí, quando nós estamos falando de funções de distância, funções de similaridade, não interessa. Beleza? Então, esse meu espaço de incorporação, que é p-dimensional, qual que é a vantagem dele em relação ao outro? Por ele ter menos dimensões, nós esperamos que ele seja mais denso, ok? Daí, os pontos eles vão estar afastados, mas eles vão estar menos afastados do que no espaço original, porque tinha mais dimensões. Então, ele é um espaço mais compacto, certo? E os atributos, eles, como eu falei que é um problema do espaço original dos dados, é que tinha muita redundância nos atributos. Esse espaço, como ele é um espaço mais compacto, a tendência é que as dimensões sejam independentes entre si, certo? Ou pelo menos não correlacionados. E que ele mantém os relacionamentos topológicos do espaço de dados original. Ok? Então, o que é uma projeção? O que é um mapeamento? São tipos de embedding. Tem o mapeamento direto, quando eu faço a codificação, eu pego o dado original e transformo ele em embedding, certo? Que a gente também chama de vetor de características, isso, né? O embedding é o vetor de características, é o vetor dimensional, um vetor mais compacto do que o dado original. E tem o decodificador, que eu pego o feature vector, ou eu pego o embedding, e
produzo o dado original. Nem todas as técnicas que a gente vai ver aqui hoje permitem o mapeamento inverso, ok? Por exemplo, o SOM não permite, TSNE não permite, o PCA permite. Eu não vou mostrar hoje, mas o autoencoder também permite o mapeamento inverso. Mas pelo menos o SOM, Self-Organizing Method, e o TSNE não permitem fazer essa decodificação, certo? Então, eu começo com o meu espaço original de dados aqui. Você está vendo que eu tenho várias amostras, certo? Aqui eu estou separando os dados descritivos com um atributo alvo Y. Não é sempre um requisito. Então, esse aqui é o meu espaço de dados D. Esse aqui é o meu espaço original. O que faz o embedding? Cria um espaço bem mais compacto, né? Que ele vai ter um par aí para cada par de dados no espaço original, e ele faz um mapeamento de 1 para 1 entre eles. Certo? Nem sempre esse mapeamento é de 1 para 1. No caso do som, por exemplo, ele é de muitos para 1. Ok? Então tem perda esse mapeamento. Agora vocês devem estar se perguntando, aliás, eu já até falei, né? Por que transformar do espaço de dados original para esse espaço de dados de embedding é útil? Né? Que esses espaços, quando eles são menores, quando eles são mais densos, eles são mais fáceis, primeiro, para nós, seres humanos, visualizar esse espaço. Certo? Eles são mais fáceis da gente poder interpretar esse espaço. Eles são mais fáceis de aprender isso aí já para os algoritmos, para encontrar espaços, para encontrar padrões nos dados. Então, ao invés de ter que pegar algoritmos mais complexos, eu posso trabalhar os dados, reduzir a dimensionalidade e utilizar algoritmos mais simples para encontrar os padrões lá. Então, qual que é a diferença entre projeção e o mapeamento? Isso aqui é uma outra coisa interessante. O mapeamento, o espaço de embedding, ele é finito, certo? Então, vou dar um exemplo para vocês. O som e o TSNE são mapeamentos, certo? O que acontece? Dois vetores diferentes no espaço de dados original, no final das contas, eles podem ser mapeados para uma mesma para o mesmo ponto no espaço de embedding, certo? Ele é fixo. Então, ele funciona como se fosse um dicionário, né, pré-computado. Então, por isso que eu chamo ele de mapeamento. A projeção, o espaço ele já é infinito. Por quê? Porque ele não é um dicionário pré-computado. Ele é uma função, né, matemática, ou uma rede, por exemplo, neural, que pega o dado original e transforma no dado embedding. Por esse motivo, que dificilmente duas instâncias do espaço original vão gerar duas instâncias iguais no espaço de embedding. Vão ser sempre diferentes. Bom, aí eu vou colocar esse negócio aqui, que ele é muito legal para a gente entender. Ele está utilizando o PCA aqui, viu, gente? Você só tem o íris. O íris é legal. O íris, como vocês bem sabem, deixa eu maximizar isso. O íris, como vocês bem sabem, tem 4 dimensões. E aqui tem só 150 pontos. Certo? Mas aqui eu consegui fazer uma projeção de forma que eu consiga enxergar ele em 3 pontos. Vou pegar Edit by Class, Color Map, vou pegar essa Paula Class, 3 cores. Aqui, ó. Aqui estão as cores. Tá vendo? Então, eu estou conseguindo visualizar aquele espaço 4-dimensional
nesse espaço três-dimensional. O que isso está me ajudando? Eu sei que essa classe aqui, que é a íris setosa, ela é super fácil de se classificar. Olha, ela está bem separada aqui dessa segunda classe, que é a íris versicolor, que está aqui de vermelho, e razoavelmente separada dessa outra de baixo, que é a íris virgínica. Então, eu posso passar uma reta aqui, uma outra reta, que não vão ser retas, né? Nós estamos no espaço, vão ser um hiperplano aqui e um outro hiperplano aqui, e eu separo razoavelmente bem as classes. Consigo visualizar o quão. Eu sempre sei que essa daqui vai ser muito fácil de classificar, e essa daqui, como hiperplano de separação dela está muito misturado com as classes, eu vou ter um erro maior na hora de classificar essas duas classes aqui. Então, eu consigo olhar o espaço dos dados, interpretar o espaço dos dados. Mas é porque isso aqui é aquele dado mais simples, de 4 dimensões. Beleza, vamos olhar o mais complexo? Vamos olhar aqui. Vamos ter uma de imagem. MNIST. Lembrando que eu estou utilizando o PCA. Olha só o espaço das imagens. Estão vendo aqui? Então, olha só que interessante. Ele plotou cada imagem dessa como um ponto. Olha como que o espaço das imagens ele é. Tá vendo? Todos os zeros ficam próximos uns dos outros. Quando eu giro aqui, todos os quatros. E olha, você vê, a imagem do 4 ela guarda uma semelhança com o 9. Então, a imagem dos 4 fica muito próxima da imagem dos 9, que fica do outro lado. Você vê que os 4 e os 9 estão nessa ponta. Lá no fundo estão os zeros. Lá do outro lado estão os zeros. Aqui na lateral estão, por exemplo, os 2, que não tem nada a ver com o 0, nem com o 4. O 7 está aqui mais próximo do 9, né? Ali em algum lugar aqui vão estar os 8, os 3 estão próximos dos 2. Olha só que interessante quando a gente visualiza esse espaço. Esse espaço aqui, quantas dimensões ele tem? Ele tem 784 dimensões, está aqui em cima. Eu estou plotando essas 784 dimensões em 3 dimensões. Cada imagem dessa tem 784 pixels, 784 dimensões. Como que é o espaço? Como que essas imagens elas estão lá no espaço de 784 dimensões? Não sei. Mas aqui em 3 dimensões, vocês conseguem ver que existe uma lógica na distribuição dos dados. Certo? Existe uma Olha os zooms aqui, ó. Tá vendo? Todas as imagens próximas são vizinhas entre si. E existe uma transição que ela é racional, do 4 para o 9, que existe uma semelhança, daí do 9 para o 7 existe uma semelhança, né? Aí eles vão migrando ao longo do espaço. Isso aqui que vocês estão vendo é um embedding. É um embedding tridimensional de um dado com 784 dimensões, utilizando qual técnica? PCA. Estou utilizando o PCA porque é o mais rápido, né? Aqui eu posso utilizar o PCE. O TSME vai demorar muito, não vamos ficar aqui para ver o resultado, certo? E tem um MAP que é razoavelmente mais rápido. Então, eu vou deixar o link aí, o link está lá para vocês poderem explorar. Tem esse de imagens aqui, tem um outro que é de palavras, né? Que é utilizado lá nos modelos de linguagem, como o GPT, por exemplo, e aqueles modelos de linguagem lá, cada palavra, eu acho que, dependendo da versão, pode ter
4.000 dimensões, 4.098 dimensões. Se eu não me engano, a última tem 12.000 dimensões, entenderam? E aí a gente consegue plotar e visualizar aquele espaço. E aí vocês vão ver que as palavras que são semanticamente próximas, elas estão lá no espaço juntinhas, né? É um experimento muito interessante. Mas nós não vamos ficar aqui para poder ver o resultado. Deixo para vocês experimentarem à vontade aí. Ok? Ok. Lembrando que embeddings não são clusters. Não são clustering é diferente de embedding. Ok? Por quê? Porque na clusterização você deixa K grupos pré-definidos, né? E todas as amostras são associadas a somente um desses grupos, né? Nos embeddings, não tem essa restrição. Um ponto ele vai estar associado a um outro ponto no espaço lá, mas pode ter mais de um ponto associado a um ponto no espaço de embedding, pode, mas não é igual um cluster que você tem. Você reduz um espaço gigantesco em um número discreto e extremamente pequeno de pontos. Eu vou passar. Então, gente, existem muitas. Esse artigo que está aqui é um pré-print muito legal. Eu encontrei essa imagem nesse pré-print que ele mostra as principais técnicas de redução de dimensionalidade, certo? Hoje nós estamos nesse braço aqui, ó, do Feature Extraction. Beleza? Existe um monte de outras técnicas que nós não vamos falar. Então, aqui dentro do técnico de extração de características, a gente tem os métodos lineares, que, por exemplo, aqui é o PCA, o primeiro que a gente vai ver. E aí tem muitos outros muito legais. A gente vai ver aqui, por exemplo, aqui ele nem colocou o Self-Organizing Method, mas ele entra aqui junto com o ISOMAP, basicamente, a Manifold Based, né? Tá aqui, junto com o ISOMAP. Tem um map que é muito famoso, a gente não vai ver ele hoje, mas ele é um método de estado da arte, certo? E aí tem N outros métodos aqui. Então, são muitas possibilidades de técnicas de redução de redução de dimensionalidade. Mas a gente tem que começar de algum lugar. Vamos começar do mais clássico de todos, que é o PCA, ou análise de componentes principais. O PCA, ele... Olha, isso aqui, a origem, o pai ou mãe, né, do CPA não está bem definido. O PCA ele nasceu de forma independente de vários autores ao mesmo tempo. Mas, para mim, o que colocou o principal componente primeiro no título foi o Hotelling, ok? Nesse artigo de 1933. Né? Então, PCA é uma técnica clássica, que ela nasceu nessa época, mas passou a ser utilizada de forma sistemática depois da Segunda Guerra Mundial, entre os anos 45 e 60, ele se estabeleceu e se tornou um padrão de fato. Como é que funciona o PCA? Né? Ele vai pegar uma transformação linear. Aí é o primeiro defeito do PCA. PCA ele é linear. O PCA ele não é bom para capturar topologias espaciais não lineares, ok? E ele depende de que os dados sejam normalizados, ou seja, eles sejam normalmente distribuídos, ok? O que o PCA faz? O PCA ele faz uma transformação linear, uma projeção
né, que vão mudar o sistema de coordenadas natural de dado para um outro novo, reduzido. Tal. Então, ele vai, basicamente, utilizar técnicas de álgebra linear. No nosso caso, decomposição singular de matrizes, né? E técnicas tradicionais de estatística, que é técnica de normalização de dados, extração de matrizes de covariância, né? Dados normalizados, por aí vai. Então, todo mundo já deve ter visto isso aqui, né? Lá da álgebra linear. Eu tenho um conjunto de autovetores ou vetores característicos. Né? Eu tenho um conjunto de autovalores ou valores característicos. E eu tenho uma matriz D, que é a minha matriz de dados, que pode ser descrita como uma combinação linear de seus, desse conjunto de autovetores, e multiplicado por esse conjunto de autovalores, certo? Então, quando eu pego aqui a minha matriz de dados D multiplicado pelos autovetores é igual ao meu conjunto de autovalores multiplicado pelos autovetores. Então, eu consigo decompor essa minha matriz D em um conjunto de autovalores e um conjunto de autovetores, certo? Que é a ideia que está por trás da decomposição de valores singulares. Então, é uma ideia muito similar. Como é que funciona aí? A primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar os meus dados originais e transformar eles, fazendo a transformação de normalização. Que aí, se o meu dado não for normalmente distribuído, isso é um pressuposto do método. Se os dados não forem normalmente distribuídos, eu não consigo fazer análise de componentes principais. Mas até aí, normalizar é simples. Eu vou achar o vetor de média, né? O vetor de médias é a média de cada um das variáveis, subtrair de todos os dados e dividir pelo vetor pelo vetor não, pela matriz de Desvio padrão. Nesse caso, pela matriz de variância mesmo. Desvio Vou dividir padrão. pelo desvio padrão. Oi, pode falar. Desvio padrão, né? Dividir pelo desvio. Nesse caso aqui é o desvio padrão. É que eu estava falando na análise multivariada, eu estou misturando as coisas, que tem o outro que é análise multivariada, como é que é? Escala multivariada, como é que é? Esqueci o nome do outro. Que aí ele pega os fatores multivariáveis. Aí nos fatores multivariáveis a gente não pode falar que é o desvio padrão, e sim a matriz de covariância. Mas a gente vai falar da matriz de covariância, mas não nesse momento. Aqui é a normalização simples. É pegar o dado, subtrair pela média e dividir pelo desvio padrão. Acabou. O dado ele fica normalmente distribuído. Uma vez que a gente gerou essa matriz de dados normalmente distribuídos, assegurei que os dados são normalmente distribuídos, aí sim eu vou achar a matriz de covariância. O que é a matriz de covariância? Ela nos diz o quanto cada variável varia em função das outras variáveis. Covariância. Como uma varia em conjunto com as demais. Então, ela é uma matriz quadrada pelo número de variáveis, com o número de variáveis, e vai dizer o quanto que cada variável ela é impactada pelas demais variáveis. Lembrando que, por exemplo, a correlação é apenas uma transformação desse valor, certo? A matriz de correlação é a matriz de covariância normalizada. Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos achar os autovalores e os autovetores dessa minha matriz de covariância. Olha só, eu acho, não vou calcular os autovalores e autovetores em cima da matriz de dados, mesmo a matriz é em cima da matriz de covariância. Beleza? De tal forma que eu tenho aqui matriz de covariância, eu vou fazer a decomposição aqui e chegar nos autovalores e nos
autovetores. O que eu faço agora? Eu vou pegar a lista dos meus autovalores e vou falar assim, quantos componentes você quer considerar? Quantos componentes é a quantidade de autovalores que você vai considerar no seu PCA. Certo? Então, obviamente, ele vai gerar um grande número aqui, sei lá, 100, 200, vai depender de cada conjunto de dados. Você vai escolher o número de autovetores que são suficientes para poder caracterizar bem ou explicar a maior parte da variância dos seus dados. Bom, então, essa matriz Z, né, que é o nosso espaço de embedding, no caso do componente principal. Beleza? Cada uma dessas componentes dessa matriz Z é uma dimensão do meu espaço de embedding. Qual que é a vantagem do PCA? É que todas as dimensões são ortogonais entre si, ou seja, elas são linearmente independentes. Isso significa que, quando você ordenou elas aqui atrás, certo? Ó, você ordenou Z do maior para o menor. Quanto maior o autovetor, maior a contribuição dele para a covariância, ou seja, mais importante ele é para explicar a variabilidade dos dados, certo? Então, se você pegar os primeiros autovalores lá dos dados, dos autovalores ordenados, você vai pegar os mais importantes, aqueles que dão mais contribuição, certo? Então, assim como o primeiro componente, que é o de maior variância, é o mais importante, o segundo é o segundo mais importante, o terceiro é o mais importante, por aí vai. Quando você pega um conjunto deles, qual que é o ideal? Você pegar a quantidade até você explicar pelo menos 95% da variância. Mas nem é uma regra assim. Esse artigo aqui é interessante que ele mostra isso. Né? Aqui é a quantidade de autovetores, certo? Então, à medida que você vai escolhendo o primeiro autovetor, ele explicou isso aqui por cento aqui, ó, no latido. Aqui é 95% da variância. Então, você escolheu o primeiro, você escolheu o segundo, você está vendo que aqui ele vai crescendo. Chega um ponto, que ele, aqui no nono componente, que você já explicou 95% da variação dos seus dados. O resto aqui, a contribuição deles para explicar a variância é muito pequena, você pode descartar. Então, por isso que o PCA também, o PCA ele faz uma compactação do espaço. Certo? Então, no nosso caso aqui, a gente escolhe quantos autovalores a gente vai querer, obviamente, que é o tamanho da dimensionalidade do nosso espaço de embedding. Se forem poucos demais, vai haver uma perda muito grande entre o seu espaço de embedding e seu espaço original. Se você escolher se você escolher muitos componentes, você vai começar a ter dimensões que não têm uma contribuição muito grande, né? Então, não existe uma fórmula específica para uma forma determinística. O melhor número é tanto. É experimentando mesmo, mas um número pequeno. Né? Obviamente, quanto mais componentes você escolher, melhor vai ser a sua reconstrução, a sua decodificação de volta para o espaço original. Certo? Cara, minha voz hoje está horrível. A métrica que o pessoal costuma dizer, que o pessoal costuma adotar na prática,
é seguir uma distribuição de Pareto. Ou seja, 20% dos componentes são responsáveis por 80% da variância dos dados. Ou seja, 20% dos componentes são suficientes para você explicar a maior parte, ou suficientes para conter a maior parte da informação contida no espaço original dos dados. Certo? Então, olha aqui. O pessoal dá um exemplo bem simples. O pessoal pegou um conjunto de imagens, que é o que nós vamos fazer daqui a pouquinho, e transformou cada imagem dessa em um vetor, certo? Essa imagem aqui, vocês podem ver que ela tem 500 por 500 pixels. Fez o PCA nessas imagens e ele falou assim, olha, se eu pegar todos os componentes, aí ela gerou 512 componentes. Se eu pegar todos os 512 componentes, eu consigo reconstruir uma imagem com alta fidelidade. Né? Não teve perda. Mas o que acontece se eu pegar só metade dos componentes? Olha só, 256 componentes. A perda é mínima. Entenderam? Então, dos 512 componentes totais, 256 não tem contribuição praticamente nenhuma. Mas vamos dobrar a aposta. Se a gente pegar só 128, olha, já dá para, olhando aqui nos slides, vocês vão ver que tem uma perda de qualidade. Mas ainda é muito baixo. Então, dos 512, apenas 128, até esse momento, são suficientes para descrever a imagem com muita precisão. Vamos dobrar a aposta. 64 componentes só. E ainda, ó, aqui, do de cima para o de baixo, vocês vão ver que aí sim tem uma diferença notável. Mas o conteúdo da imagem continua lá. A informação da imagem continua lá. E você utilizou só 64 dimensões para poder descrever a imagem. Aí, quando você chega em 32, você vê que aí sim tem uma perda muito grande. O 16 tem uma perda muito grande. Mas será que, para fins de classificação, para fins de análise da minha imagem, será que essa distorção que eu fiz aqui é tão grande, de forma que eu não consiga identificar o conteúdo dessa imagem? Pense lá no algoritmo classificador. Então, olha só, eu parti de um espaço de 500 vezes 500, desci para um espaço de 512, desci para um espaço de 256, desci para um espaço de 128. Quando eu cheguei no espaço de 64, eu ainda tenho praticamente a mesma informação do meu espaço de 500 vezes 500. Está lá a informação. Praticamente inalterada. Mas eu posso aceitar perder ainda mais um pouquinho de resolução para poder diminuir ainda mais o espaço sem perder sensitivamente o conteúdo da imagem. Então, essa é a troca, né? Esse é o trade-off que a gente faz com o PCA. Eu vou compactar, ter uma compactação violenta do espaço, mas eu vou perder um pouquinho de informação. O quanto de informação eu aceito perder para poder conseguir compactar melhor o meu espaço. Certo? Outra aplicação interessantíssima para isso é o de Eigenfaces, né? Ou autoimagens, ou imagens características. Então, o que o pessoal fez? Aqui a gente está olhando só pelos componentes. Os componentes são o quê? São os autovalores. Ainda tem o outro lado da moeda, que são os autovetores, né? Os autovetores, eles têm a mesma dimensionalidade dos dados originais. Eles são como imagens, né? Só que o que acontece? Eles não são imagem, propriamente dito. Qual que é a ideia do PCA? É que você consegue recombinar, utilizando apenas operações lineares, né?
que é multiplicação por escalar, esse escalar, nesse caso, é o alto valor, e soma de vetores, você consegue reconstruir o espaço original. Então, somando aqueles vetores, os autovetores, e multiplicando pelos escalares, você consegue recompor aquele espaço completamente linear. Mas o que seriam esses autovetores? No nosso caso aqui, se for de imagens, eles vão continuar sendo imagens. Se eu fizer isso com uma base de faces, de rostos, olha só, esses aqui são os dados originais. São os dados originais. Esses aqui são os autovetores que foram gerados. Então, eu consigo recompor o rosto da Angelina Jolie, com uma determinada quantidade de componentes, ou seja, de altos valores, multiplicados por uma certa quantidade de vetores de faces aqui. Então, esse rosto aqui, ele é a soma desses autovetores aqui, multiplicado por uma sequência de autovalores. Né? Isso é muito interessante. O pessoal tem essa base aqui para poder gerar essas eigenfaces ou autofaces, né? Que são os autovetores dos rostos que formam os protótipos de rostos, de tal forma que todo rosto na base ele é uma combinação linear desses rostos protótipos aqui. Então, vamos dar uma olhadinha no código aqui. Eu baixei aqui, além dessa base do CIFAR, tem a base de dígitos, que vocês já conhecem bem. Né? Esse código está rodando 100% aqui. Tudo bem. Eu vou utilizar aqui, gente, o scikit-learn, ok? Vamos ficar detalhando muito o código. Primeira coisa, eu preciso chamar o standard scalar. O que é o standard scalar? Para pegar as imagens dos dígitos aqui e colocar eles na mesma faixa de valores. Então, eu chamo o standard scalar, passo todos os dígitos aqui, né? Eu peguei todos os dígitos aqui, transformei todas as imagens dos dígitos, transformei ele em um vetor, certo? Vou passar todos eles aqui, beleza? Aqui eu estou chamando o PCA. Vou falar que eu quero só duas componentes. Lembrando que naquela visualização eu estava vendo ele em 3 componentes e todos os dados. Aqui nós vamos fazer isso. Então, quando eu pego um dígito, uma imagem daquela, olha só, ele é um vetorzinho desse aqui. Esse aqui aparentemente é um 0. Certo? Eu vou treinar o meu componente principal. Norma dígitos. Não normalizei. Normalizei. Executei a transformação. Executei. Agora, esse mesmo dígito aqui, que é um 0, aqui está a imagem do dígito, o embedding dele, para 2 dimensões, é esse aqui. Ó. Ou seja, eu consegui projetar em 2 dimensões esse 0. O que isso aqui significa? Não sei, preciso plotar os dados. Então, a gente pode pegar e plotar aqui numa subamostra dos dados com a subamostra dos embeddings. Está aqui, ó, embedding x, y. Aqui eu vou colocar a imagenzinha do dígito na posição lá onde que está a coordenada do embedding. Demora um pouquinho. Está aqui, ó. Tem um conjunto dos 7 aqui, dos 6 aqui embaixo, dos 2 estão com os 1 aqui, dos 4, os 9 estão aqui, os 3 estão nessa ponta, os 5 aqui. Então, o PCA conseguiu manter uma coerência. Olha a propriedade do manifold aqui da variedade. Perto do 4 só tem 4. Os vizinhos daquele vetor são todos muito parecidos com ele. Né? A distância aqui entre eles é bem linear. À medida que eu vou distanciando, que a distância vai aumentando, qual é a distância do 2 para o 4? Não se parecem em nada. Certo? Então,
qual que seria a minha ideia aqui? Se eu quisesse classificar os dígitos, ao invés de trabalhar com o vetor de 784 dimensões, eu trabalharia com o embedding de 2 dimensões. O que o meu classificador faria? Identificaria, tudo isso aqui nessa região é 7, passa uma retinha aqui. Tudo isso aqui é 3, passa a reta não, né? Separa essa região. Vamos pensar aqui em árvore de decisão. Eu pegaria, tudo que está nessa região aqui é 7, tudo que está nessa região aqui é 4, tudo que está nessa região aqui é 6, tudo que está nessa região aqui é 3, e por aí vai. Né? Fica muito mais fácil de trabalhar. Facilitei a vida do meu classificador. Fazer a mesma coisa aqui com o Cifar 10. Só que isso daqui demora bem mais. Também peguei todas aquelas imagens e projetei em 2 dimensões. Só que eu peguei uma pequena amostra, não peguei tudo, porque nós não temos esse tempo. Então, olha só, as imagens dos sapos ficaram todas próximas. As imagens de fundo mais escuro, tem cavalos, estão aqui nessa ponta. Né? As imagens que tem um fundo mais verde aqui. As imagens de barcos estão aqui. As de carros estão aqui. As de aviões ficaram nessas pontas. As de barcos estão aqui embaixo, barcos vermelhos. Tem até um outro aqui que é um caminhão vermelho. Parece que... não, isso aqui são 2 caminhões, isso aqui são 2 barcos. O algoritmo está melhor do que meus olhos. Então, ele manteve a coerência. Foi rápido, por quê? Porque eu peguei um subconjunto muito pequeno de imagens. Se fizer na base inteira, isso aqui vai demorar bastante tempo. Muito melhor para classificar essas imagens utilizando um vetor de 2 dimensões. É óbvio que vai ter um erro também, mas se eu precisasse, se o meu critério fosse velocidade, com certeza pré-processar os dados com PCA para depois analisar o dado em baixa dimensão, uma excelente escolha. Qual é o nosso problema aqui com o PCA? O problema do PCA é que ele é linear. Esse é o grande calcanhar de Aquiles do PCA. Hoje, 2024, você vai ter que fazer uma aplicação séria, uma aplicação crítica, e quer trabalhar com redução de dimensionalidade, não utilize o PCA puro. Utilize a versão não linear do PCA, que é o famoso KPCA, ou KPCA, que é o Kernelized PCA, o PCA kernelizado, e aí ele faz a mesma coisa que o PCA, só que ele é não linear. Ok? Disso, nós já movemos para um modelo de redes neurais, mas um modelo de redes neurais muito simples, que são os mapas auto-organizáveis, também conhecidos como mapas de Cohen, né? Ou Self-Organizing Maps. Esse daqui já é um modelo discreto. Como é que funciona os KM, o mapa de Cohen? O mapa de Cohen ele foi proposto por Teivo Cohen. O artigo original é da década de 80. Isso aqui é uma reedição do livro que ele publicou, que é Self-Organization and Associative Memory, ok? Que mostra que, no início, todos os neurônios estão juntinhos, à medida que eu vou apresentando dados para eles, eles vão se espalhando e vão se adaptando à topologia dos dados originais. Então, a USP, só uma curiosidade interessante, a USP soltou recentemente uma biblioteca de som para poder fazer visualização de dados genômicos. Isso é muito interessante, que eu vi hoje. Hoje eu vi um artigo, uma bomba, né? Falando o seguinte: todos todos não, né? A maioria dos artigos que fizeram a análise
de genética, de dados genéticos, utilizando o PCA, eles precisam ser revistos. Por quê? Porque o PCA ele distorce o espaço original dos dados, não é muito fiel ao espaço original dos dados. Pelos motivos que eu já falei. Primeiro, que você escolhe um conjunto você não pega todos os componentes, você pega um subconjunto dos componentes. Isso vai causar uma distorção no espaço. E o segundo, porque ele é linear. Então, o PCA está sendo muito utilizado até hoje para trabalhar com dados de alta dimensionalidade. E aí esse artigo vem alertando o seguinte: olha, cara, eu podia ter colocado a referência desse artigo aqui. Vou ficar devendo a referência para vocês. Olha, os artigos que utilizaram o PCA precisam ser revistos para ver se realmente os resultados são coniventes. O pessoal sabe que eles não estão tão interessantes assim, tão fidedignos assim, porque tem técnicas mais novas, não lineares, para poder fazer a comparação. A vantagem do Self-Organizing Maps é que ele é uma técnica não linear. E a USP, por exemplo, soltou recentemente uma biblioteca para visualização de dados genômicos que utiliza o Self-Organizing Methods. Foi ano passado. Então, o som ele é um tipo de rede neural de aprendizado não supervisionado, isso é uma grande vantagem, voltado para atividades de clusterização de dados. Você pode utilizar ele para fazer clusterização, e não a clusterização para fazer uma embedding. Visualização de dados complexos, embeddings, e vai. Então, o que é um mapa de Corner? Cada neurônio, vamos supor o seguinte, você vai definir quantos neurônios vai ter o seu mapa. Eu quero que tenha seja uma grade de, sei lá, 15 por 15 neurônios, como se fosse uma tabelinha. E aí, no caso lá nosso das imagens, cada neurônio daquele vai ter o mesmo tamanho do vetor no espaço de dados original. Então, se o meu espaço são imagens de 768 pixels, cada neurônio vai ser um vetor inicializado aleatoriamente de 768 posições, certo? Então, isso que é um neurônio. Na literatura tem lugares que chamam isso de protótipo também. Então, os neurônios eles são dispostos em uma grade. Aí você define se vai ser uma grade, se essa grade ela é quadrada, se cada célula, ou seja, cada neurônio, ele é um quadrado, ele é um triângulo, ele é hexagonal. Tudo isso interfere na visualização da topologia. Então, beleza. Você criou essa grade, selecionou e inicializou cada neurônio aleatoriamente. Você escolhe aleatoriamente uma instância lá dos dados, uma amostra dos dados, certo? E aí aí vocês vão lembrar do cavezinhos mais próximos, você precisa calcular a distância desse valor de treinamento para todos os neurônios, para todas as células que estão no seu mapa. Todos. O que for menor, ele vai ser o cara que vai ser escolhido. Entendeu? Então, esse cara que vai ser escolhido, você vai atualizar ele e todos os vizinhos ao redor dele. Aquela célula, ela vai ficar mais parecida com esse vetor de treinamento. E não é só ela, é ela e todas as células vizinhas. Então, no decorrer do algoritmo, você tem um raio. Esse raio, no início, significa que você vai mudar todo mundo. Depois, na próxima interação, você já não vai mudar todo mundo. Você vai mudar uma área grande. No final do algoritmo, você vai mudar só os vizinhos imediatos de cada célula. E assim, os neurônios, as células desse tabuleiro, desse mapa, elas aí tem aquela propriedade a propriedade do manifold. Elas são parecidas entre si. Os vizinhos eles têm valores parecidos.
certo? Então, olha só. Então, eu organizo uma grade, né, um mapa, onde cada posição, tá vendo isso aqui? A posição quadrada, né, a posição 1.1. Ele é um vetor grande. Cada um deles é um vetor grande do mesmo tamanho dos dados originais, para eu poder calcular a distância entre cada um dos dados do meu conjunto de dados e os neurônios aqui do meu mapa auto-organizado. Então, ele começa assim, tá vendo? Você está vendo que esse número que está aparecendo aqui é a posição do neurônio. Coluna 1, linha 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, por aí vai. Lembrando que cada célula dessa é um vetor grande. Beleza? O que acontece? Quando eu apresento um dado de treinamento, esse cara aqui, eu vou calcular a distância dele para todo mundo aqui. Aí eu vou fazer um K vizinhos mais próximos. Ou seja, eu vou fazer um vizinho mais próximo. Esse cara aqui é o que está mais próximo desse valor. Aí, beleza. Eu vou escolher todo mundo dentro de um raio de vizinhança e vou alterar o valor desse cara e de todo mundo que está dentro desse raio de vizinhança. Vai acontecer o quê? Eu modifico os vetores para que eles fiquem mais próximos uns dos outros. E aí, para cada novo valor que é apresentado, ele vai fazer essa distorção. Aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo com que essas células aqui elas se adaptem à topologia dos dados originais. Entendeu? Depois de algumas iterações, o espaço ele vai estar todo moldado para refletir a topologia dos dados no espaço original. Então, o que você precisa? Tem os dados de treinamento, você tem um número de dimensões do mapa, geralmente ele é bidimensional, mas você pode fazer tridimensional e por aí vai. E o número de neurônios em cada dimensão. Beleza? O raio de vizinhança inicial, a função de distância, que geralmente é a distância euclidiana, e aí vai. Então, um algoritmo de som aqui bem simples. Você tem os dados de treinamento, a função de distância, o raio, inicializa o grid, né, a grade, todos os valores são inicializados aleatoriamente para cada uma das instâncias de treinamento. Você acha a célula lá, o neurônio que é mais próximo daquele dado, e depois você atualiza todos os vizinhos de acordo com uma regra de atualização, que é proporcional à distância. Certo? Você tem a fase de inicialização, escolhe o neurônio vencedor, isso aqui é um vizinho mais próximo, e a atualização da vizinhança para os neurônios ficarem parecidos. Então, essa função de atualização aqui, como é que ela funciona? Eu pego o valor daquela célula, nessa posição MN aqui, tenho a minha taxa de aprendizado, a mesma taxa de aprendizado lá das redes neurais, e eu vou atualizar o valor daquele neurônio, o valor atual do neurônio, pelo inverso da distância entre o neurônio vencedor, né, o neurônio que está mais próximo do dado que foi apresentado, e aquela célula lateral, dividido pelo ar de vizinhança e pelo valor do que nós estamos procurando e o valor da célula. Então, isso aqui ele me diz qual que é a distância entre o valor do dado, né, de treinamento, valor do dado de treinamento e o valor do conteúdo da célula atual. Eu vou pegar essa diferença, multiplicar ela pelo raio e dividir ela pela distância entre o neurônio vencedor e essa célula atual. Então, isso aí ele vai atualizando para que os dados, para que células vizinhas, os valores eles se pareçam, para que haja uma transição suave entre as células. Deixa eu mostrar o código aqui.
Então, aqui eu tenho só uma distância euclidiana, simples, NumPy, ok? Cavezinhos mais próximos, não vou nem explicar esse algoritmo, porque esse algoritmo já expliquei, mesmo algoritmo, certo? O que é o som? Vixe, vou pegar. Tentar ser o mais simples possível aqui. Por que eu estou colocando coordenada de vetor para grid e de grid para vetor? Aqui, quando eu mostrei para vocês, ele era uma grade, né? Só que eu não armazeno ele lá como uma grade, eu armazeno como um vetor, né? E acesso ele através da posição. Eu sei que, no caso, o X e o Y, né? De cada. A linha e a coluna de cada neurônio aqui. Então, a partir da linha e da coluna, eu calculo a posição dele dentro do vetor, e vice-versa. Então, eu inicializo os vetores uniformemente, a partir de um valor inicial e um valor final, beleza? Aí tem a taxa de aprendizado, blá, blá, blá. Para várias iterações, eu vou escolher um valor aleatório aqui, uma amostra aleatória, calculo a distância euclidiana para todas as células, vou ver quem é a menor célula que está mais próxima, pego essa célula vencedora, beleza? Acho as coordenadas do grid lá, pego aquele grid, aí eu passo para a atualização. Vou atualizar todas as células, todas. A célula mais distante dela no grid, ela vai receber uma atualização mínima. Com o passar do tempo, ela vai receber uma atualização igual a 0. Aí atualizo a minha taxa de aprendizado, que vai diminuindo, e o meu raio de vizinhança, que vai diminuindo a cada iteração. Então, está aqui. É um algoritmo bem simples. Estou passando aqui bem rápido, porque eu também quero aprofundar, só para vocês terem uma noção mesmo. Beleza? Mas vamos executar esse algoritmo aqui, provar que ele funciona, até porque vocês vão ter o algoritmo e poder estudá-lo melhor. Vou aplicar ele aqui com dígitos. 5 iterações. Eu vou pegar uma grade de 5 por 5, ou seja, vão ser 25 células só, né? Em 3 iterações. Aqui, ó. Vou dar o algoritmo. O raio de vizinhança inicial, que lá está como 0,5. Não, desculpa, aqui está como 3. E o número de iterações, 3 iterações. Aqui ele já terminou. E aqui embaixo eu vou plotar o conteúdo de cada célula. Olha lá, aqui parece mais com 3, aqui está parecendo mais com 1, com 2. Tem alguma coisa entre um 4 e um 9, aqui está mais para um 6, está mais para um 0, está mais para um 5, um 9 está aqui, alguma coisa entre o 7 e o 8. Isso aqui é o conteúdo de cada um dos neurônios da minha projeção. O que eu vou fazer? Quando eu quiser trabalhar com o número, eu não vou trabalhar mais com o número. Eu vou fazer um cavezinho mais fácil. Vou pegar uma imagem e vou dizer, qual dessas células aqui ele se parece mais? Vai ser, sei lá, vai ser o 1. O 1 se parece mais com esse cara aqui. Ao invés de trabalhar com essas 784 dimensões, com qual que vai ser o embedding dessa imagem agora? A posição da célula, 4 e 2. A linha 4, segundo coluna. Então, eu substituo aquela imagem toda por esses dois índices. E o meu algoritmo vai trabalhar, a partir de agora, com 4 e 2. São essas duas coordenadas para representar todas as imagens. Aqui, obviamente, eu fiz uma grade quadrada e com 5 linhas e 5 colunas. Eu poderia ter feito com 3 dimensões, com 50 por 50, só que aí o algoritmo demora a rodar demais e não é o caso de a gente ficar perdendo nosso tempo aqui. Ok? Então, essa é a ideia
do mapa auto-organizável. Ok? Até então, no início dos anos 2000, os métodos de som eram os melhores métodos que tinham, junto com o PCA, para visualizar dados em altas dimensões, dados complexos em alta dimensão. Ok? Até que surgiu o TSNE, que, junto com o MAP, são os dois estados da arte de redução de dimensionalidade para visualização de dados complexos. Então, o TSNE foi proposto em 2008 pelo Van der Maten e pelo Geoffrey Hinton. O Hinton está em todas, cara. Cara, aqui foi um dos inventores do Deep Learning. O TSNE é muito mais complexo do que os outros, né? Então, o que eu vou fazer? O TSNE, ele é um mapeamento. Significa que eu vou gerar um mapa discreto, né, e associar uma coordenada para todas as instâncias de treinamento. Qual que é a vantagem dele? Ele também é um método não supervisionado. Então, se você tem cada uma das amostras do seu conjunto de dados, você vai, inicialmente, presta atenção, você vai decidir, uma das características aqui que você decide quantas dimensões vai ter o seu embedding lá no final, certo? Então, ele faz o seguinte, eu vou gerar, o meu dado original tem 768 dimensões, é o meu X. Eu vou gerar um vetor de embedding Z aleatório, com 768 menos uma dimensões. Aí eu vou pegar e aproximar o dado real com essa aproximação com uma dimensão a menos. A melhor aproximação que eu consegui. Depois que eu fiz isso, eu vou tirar mais uma dimensão. E vou aproximar esse outro que eu já tinha compactado para esse que é menor ainda. E vou fazendo isso até chegar no número de dimensões que eu quero. E essa aproximação é feita utilizando o gradiente descendente. Certo? Então, ele vai fazer... Qual que é a lógica dele? A probabilidade de XI e XJ, que são duas amostras do espaço original, serem vizinhas, é igual, tem que ser aproximadamente a mesma probabilidade de ZI e ZJ, que são os dois vetores correspondentes do espaço de Berg, serem vizinhos. Para todos os pares, né, de vetores nos dois espaços. Então, essas duas distribuições de probabilidade, elas apenas generalizam para nós a noção de distância. Vocês vão ver que as distribuições de probabilidade, as funções de probabilidade, são baseadas em distâncias. Então, como as duas funções são distribuições de probabilidade, eu vou utilizar um método que compara duas distribuições de probabilidade, que seria a divergência de Kullback-Leibler. Lembrando que a divergência de Kullback-Leibler não é uma distância, ela é uma divergência. A distância de Jensen-Shannon é a adaptação da divergência de Kullback-Leibler para se comportar como uma função de distância. Então, como é que funciona? Eu tenho o meu conjunto de dados de treino, certo? Beleza? Eu tenho uma função de distância, uma função de probabilidade, que, no fim das contas, ela é baseada na distância de quaisquer duas amostras aqui dos meus dados originais.
Então, eu vou gerar a distribuição de probabilidade das amostras dentro do meu espaço original em função das distâncias entre os pares de amostras. O que ele vai fazer? Lembrando que eu vou gerar um vetor aleatório, ok? Eu vou o seguinte, olha, as distâncias entre esses vetores aleatórios aqui, no espaço de embedding, elas correspondem à distribuição das distâncias no espaço original? Não? Beleza, então eu tenho uma função aqui, que é a divergência de Kullback-Leibler, que vai dizer o quão diferentes elas são. Daí eu vou achar a derivada dessa função de custo e vou aplicar para cada um dos vetores, para que eles se corrijam e se adaptem ao espaço. Aí eu gero um novo espaço de embedding. Vou reduzir e vou fazer isso aqui, fazer várias rodadas disso, até que esses vetores aqui do meu espaço de embedding, a distribuição das distâncias deles seja mínima. Tem uma diferença mínima em relação às funções de distância dos dados originais. Então, eu vou gerar, como eu falei, uma instância correspondente, aleatória, né? Para cada instância de dado original, eu gero uma distância, um vetor aleatório, normalmente distribuído, beleza? Daí, eu vou calcular as probabilidades. Olha como é que é a função de probabilidade. A função de probabilidade entre duas amostras quaisquer é dada como o exponencial do quadrado da diferença entre eles, do negativo do quadrado da diferença. Que isso aqui é uma função de distância, na verdade é mais uma função de similaridade, dividido pelo somatório de todas as distâncias. Então, ele pega as distâncias aqui, ele faz basicamente uma softmax em cima das distâncias, certo? E isso aqui vai ser a distribuição de probabilidades daquele espaço original. Ele vai fazer a mesma coisa para o espaço de embedding. Uma leve diferença, que aqui a distribuição é normal. Aqui ela não é normal, ela é uma distribuição t-distributed. Ok? Por isso que a função de distância aqui é levemente diferente. O que eu vou fazer? Eu tenho a distribuição de probabilidades do espaço original, eu tenho a distribuição de probabilidades do espaço de embedding. Vou achar a divergência de Kullback-Leibler entre elas. E esse valor aqui é a minha função de custo. Com a minha função de custo, eu vou achar a derivada dela em função de cada um dos parâmetros do meu vetor de embedding e vou corrigir o meu vetor de embedding para que ele se pareça, né, para que ele se comporte com a mesma topologia dos dados originais. Beleza? Então, esse é o TSNE. Eu tenho o TSNE aqui, está aqui. Também vamos utilizar a distribuição lá do scikit-learn. Aqui eu estou querendo com dois componentes. Ele tem uma série de outros parâmetros aqui, ele vai falar até quantas iterações, a perplexidade, né? São parâmetros lá da função de distância. Vou treinar aqui com dígitos. Está rodando. Você vai ver que quando a gente rodou o PCA foi instantâneo. O TSNE já demorou um pouquinho mais. Vamos ver como é que ele plota o espaço? Mais uns minutinhos. Olha como o espaço é muito bem separado. Todos os zeros, todos os noves, todos os três, todos os dois, setes,
os quadros. Vamos comparar isso aqui com o TSNE. Não é você não. Aqui. Vou comparar agora com o... Olha aqui. Com o PCA. O PCA agrupou as imagens, mas não separou as imagens. Certo? O TSNE, por outro lado, ele faz uma projeção maravilhosa que não só agrupa os vetores que são similares entre si, quanto separa dos outros vetores, de forma que o espaço compacto, o espaço de embed, para mim, ser humano, ele é interpretável. Imagina para uma máquina. Ele é facilmente discriminável. Então, o TSNE é uma das melhores técnicas de embedding e visualização de dados. Se fizer a mesma coisa aqui com o outro, deixa eu ver se vai demorar demais. Ele fez aqui com imagens. Ó. As imagens ficam muito melhor separadas do que aquelas que nós fizemos lá no PCA. Beleza? Então, a lógica da gente utilizar as funções de embedding, as funções de incorporação, é fazer redução de dimensionalidade. É poder pegar um dado complexo, projetar ele no espaço mais administrável, para que ou eu consiga interpretar, ou eu consiga visualizar, ou eu consiga colocar isso aqui para os algoritmos poderem trabalhar melhor. Existem muitas outras técnicas que nós não trabalhamos aqui, como, por exemplo, mapas isométricos, quantização, né, LVQ, isso que está muito comum hoje em dia, e a UMAP, que é tido como o sucessor do TSNE. Ok? Então, já mostrei isso aqui para vocês. Isso aqui é uma projeção utilizando som de imagens, uma projeção utilizando um som muito mais complexo e com mais tempo de treinamento. Você vê aqui, ó, todas as rodinhas ficaram juntas, as imagens são vizinhas, são muito parecidas, né? Todos os cachorrinhos juntos, os barcos todos juntos. E isso aqui é um é um é um embedding, só que é um embedding de som mais CNN. E esse aqui é um embedding de palavras, ok? Então, Deep Learning é baseado em embeddings, só que os embeddings são gerados dentro do modelo de aprendizado profundo. No Machine Learning tradicional, que é o foco dessa disciplina, a extração a redução de dimensionalidade é um processo manual, para o qual existem inúmeras técnicas lineares, não lineares, que auxiliam na resolução de problemas complexos. Ok? Bom, gente, hoje é basicamente isso. Como eu disse no início da aula, muito provavelmente eu vou passar um trabalho só, e esse trabalho vai ser feito com alguma dessas técnicas de redução de dimensionalidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre lógica fuzzy.